Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o dia começa bem movimentado, com várias coisas importantes pelo mundo acontecendo durante essa madrugada, além, é claro, de movimentações que aconteceram ontem, como a nota do Brasil sendo elevada pela S&P Global. Nós tivemos também hoje, durante essa madrugada, um agravamento sobre o cenário do petróleo relacionado ao fato geopolítico lá no Mar Vermelho, que eu vou explicar em seguida. E também nós tivemos aí o Banco Central Chinês, que é o PBOC, decidindo essas taxas de juros por lá, que também refletiram no mercado não só asiático, mas tendem a refletir aqui para o Brasil, e a inflação do Reino Unido, que veio bem menor do que o esperado. E já começando pelo cenário brasileiro aqui, nós tivemos sim uma elevação da nota aqui do Brasil de BB- para BB, e com posição estável. Essa nota foi dada pela S&P Global, que é uma casa de rating, e ficou claro que essa melhora na nota do Brasil foi por conta da aprovação da reforma tributária, só que o diretor da própria S&P Global deixou claro que se o Brasil pensa em dar novos passos aí na evolução da nota, ele precisa endereçar o quadro fiscal mais relacionado ao arcabouço fiscal novo, né, que foi determinado, e também crescer mais rápido. Bom, essas foram as palavras dele, mas o mais importante em tudo isso é que automaticamente no momento que nós tivemos a revisão da nota do Brasil aqui, nós tivemos novamente a bolsa aqui no Brasil batendo recorde de alta, e nós temos sim um cenário de rally de Natal aí se concretizando, né? Lembrando que aqui no Brasil ontem também sairia a ata do Copom, mas ela não apresentou nenhuma novidade, ela manteve ignorando a perspectiva de aumento do ritmo de corte, elas basicamente se mantiveram nas mesmas falas brandas, que vão precisar observar os novos dados, mas reforçando que os cortes serão de 50 pontos base ainda, né? O que é equivalente a 0,50%. E agora vindo para o cenário global, nós temos o destaque principal do dia aí, com um agravamento do cenário geopolítico lá no Mar Vermelho. Mas o que isso importa é que basicamente tiveram ataques a navios cargueiros por lá e as empresas estão tendo que desviar suas cargas, né, não só de petróleo, mas de outros itens também, para navegar ao redor da África, ao invés de passar pelo caminho mais curto, que é o Canal de Suez. Então isso automaticamente acaba aumentando o custo do transporte e também o tempo de entrega. Porque a gente tem que lembrar que o Canal de Suez ali é responsável por 14% do comércio marítimo do mundo, e não só de petróleo, né? Mas óbvio, o petróleo nas questões geopolíticas é o primeiro a refletir normalmente, né? Então nós temos sim aí uma perspectiva aí de recuperação, de alta para o preço do petróleo aí nos próximos dias, se isso não for resolvido. E o outro fator relevante global foi a decisão da China ontem à noite de manter suas taxas de juros inalteradas por lá, as famosas LPRs, que são as principais taxas de empréstimos de 1 e 5 anos por lá. E basicamente isso fez com que as bolsas chinesas caíssem, as outras asiáticas até que não refletiram tanto, mas mais especificamente as bolsas chinesas, incluindo a bolsa de Xangai, que chegou no menor patamar em mais de um ano. Então nós tivemos sim um reflexo negativo por lá, muito voltado não a que isso tenha sido uma surpresa, mas sim a falta de novos estímulos para a recuperação da China. Então a gente tem que lembrar que esse está sendo o driver do ano da China. Basicamente as bolsas estão tradando estímulos do governo. É isso que está acontecendo por lá. E, óbvio, a gente tem que ficar sempre atento porque a China é o nosso principal parceiro comercial, né? E no cenário da Europa, como eu comentei ali, nós temos alguns fatos relevantes acontecendo. O primeiro deles é que durante essa madrugada acabaram de sair os dados de confiança do consumidor e inflação ao produtor da Alemanha. Todos os dois dados vieram melhores do que o esperado. Inclusive, a inflação ao produtor desacelerou mais do que era o esperado, o que é positivo relacionado ao combate à inflação, né? Só que o destaque do dia fica para o cenário do Reino Unido, que teve uma inflação do consumidor vindo menor do que o esperado. Lembrando que a parte do núcleo da inflação, que é onde exclui-se energias e alimentos, é a mais observada pelo mercado. E justamente essa teve uma desaceleração de 0,3%, ou seja, veio menos 0,3%. E o esperado era que viesse acelerando 0,2%. Então isso é uma diferença bem grande, o que aumenta as expectativas para que o Banco Central lá do Reino Unido corte os juros. Como eu já vinha falando aqui há vários meses, eu acredito que a região próxima da Europa e a Europa em si vão acabar cortando juros antes mesmo dos Estados Unidos. Mas é o que a gente vai ter que ver aí no próximo ano, né? Lembrando que a inflação do Reino Unido ela chegou no menor nível desde setembro de 2021. Então isso aumenta essas expectativas aí para cortes de juros. Então, fazendo um apanhado geral, nós temos sim para hoje aqui uma possível abertura da nossa bolsa aqui no Brasil em queda e o dólar em alta, muito voltado ao cenário internacional. Lembrando que aqui no Brasil nós estamos vivendo sim um mercado melhor, só que hoje
o cenário não tá tão bom assim para nossa bolsa aqui no Brasil também.